Então, as aulas serão gravadas e postadas lá, tudo no Aprender. A gente vai usar o Teams só para os nossos encontros, só para as aulas síncronas, né? Síncronas, para as nossas lives, enfim. E aí, aqui a gente grava, depois eu baixo lá no Aprender. Então, tudo, inclusive material bibliográfico, quaisquer, depois eu vou abrir, vou tentar compartilhar com vocês também a tela do Aprender, e aí, para ilustrar algumas coisas, reforçar outras tantas, né? Mas tudo vai estar no Aprender. Então, nós temos essas aulas em caráter virtual, expositivas, síncronas e, como eu disse, né, eventualmente, né, só num caso de excepcionalidade mesmo, assíncrona, com eventuais demonstrações empíricas, leitura e debate de textos selecionados, pode ser que exista algum texto em inglês, né? Atividades práticas através do uso de softwares e elaboração de relatórios. Na verdade, seria elaboração de relatório. Vou até tirar o plural aqui. Bom, então, nós temos aqui um conteúdo programático dividido em unidades, né? Temos aí 3 unidades, falando um pouco da primeira unidade, que inclui essa nossa aula de hoje, a apresentação do curso. Nós vamos adotar aí o livro do Sternberg, que lá no Aprender eu já baixei todos os capítulos, né, que nós vamos usar, né, quer dizer, a nossa bibliografia básica, mas nós vamos ter alguns textos complementares, pode ser um artigo, pode ser enfim, né? É minimamente o que vocês precisam, né, para as leituras obrigatórias do curso, que é o Sternberg, que é o nosso livro aí de referência principal. E então, a gente vai falar um pouquinho no capítulo 1 dessa história. Então, a sequência agora reflete exatamente aquilo que eu já mapeei anteriormente, né? Então, nós vamos ter aí um pouco dos antecedentes históricos, um pouco dessa história da psicologia cognitiva. Na verdade, não é uma leitura complementar, é uma leitura obrigatória, né? Está escrito complementar aqui, mas seria a leitura para vocês acompanharem a aula, né? Idealmente, é claro, a minha expectativa, eu acho que de qualquer professor, é que vocês consigam antecipar a leitura para vir para as aulas com essa leitura feita e a gente poderia ter uma oportunidade de mais diálogo, né? Se vocês já vêm ali com a leitura, né? De uma participação mais, como é que eu posso dizer, colaborativa, né? Isso seria o ideal, né? Então, eu peço aí que vocês tentem, né, antecipar as leituras das aulas, principalmente porque esse material já está disponível, né? E aí a gente aborda na unidade 1, portanto, essa história, a neurociência cognitiva, ou seja, as bases biológicas da cognição. Lá na ementa, nós temos um termo que se chama reconhecimento de padrões. Mas reconhecimento de padrões, pessoal, é um dos grandes temas da grande área percepção, né? Então, aqui eu coloquei percepção, mas isso engloba o reconhecimento de padrão, que é aquele tema listado lá na nossa ementa, que é o capítulo 3, e, finalmente, atenção e consciência, o capítulo 4. Então, a gente estuda os capítulos 1, 2, 3 e 4, aí vai ter uma primeira prova, tá certo? Daqui a pouco a gente vai para o cronograma e isso vai ficar mais claro também. A unidade 2 inclui memória. Então, basicamente, a unidade 2 são 2 capítulos do Sternberg, né, sobre memória, e a unidade 3 é representação mental. Eu vou falar um pouquinho também sobre cada um desses temas, mas daqui a pouco no nosso cronograma, que eu quero apresentar mais rapidamente isso. E temos uma segunda prova. Também vou falar sobre avaliação já já. Bom, pode descer para a avaliação, por favor? Então, nós temos aqui a nossa avaliação, ela prevê algumas atividades distintas. Então, como nós vimos anteriormente lá no conteúdo programático, são previstas 2 provas e exercícios de revisão,
né, ao final do semestre. Debates coordenados, uma coisa um tanto parecida com seminários, né, mas a ideia aqui, eu coloquei debates justamente para reforçar que não é só uma apresentação, não é só ir lá e falar. Eu tenho a expectativa de que, além da apresentação, vocês possam, né, problematizar alguma questão, ou seja, né, provocar um tanto a turma, seja com uma questão. Então, eu espero que seja algo mais dinâmico do que uma fala simplesmente, né? As provas e os exercícios de revisão são avaliações individuais, o debate coordenado é uma atividade de grupo. Falando um tanto mais das provas, como é que vai funcionar isso? A gente depois vai ver lá no cronograma, existe já uma previsão de quando é que essa prova vai ser disponibilizada. Também no Aprender, e é uma prova mais objetiva, tá? E essa prova vai ficar aberta por uma semana. E vai, né, depois de uma semana da sua disponibilização, vai ser fechado o sistema para a prova. Então, vocês têm aí um tempo bastante tranquilo para fazer essa prova, né? Então, é claro que é uma prova com consulta, né? Embora a maior parte dos itens deve ser aí objetivos, né? Não quer dizer que não possa ter uma ou outra questão aberta, mas a ideia é que majoritariamente seja uma prova, um teste, né? Com itens mais objetivos. E aí vai ficar aberto no Aprender durante uma semana, desde a data de publicação, vídeo cronograma, não sendo posteriormente disponibilizada por qualquer razão. Então, fechou, fechou. E uma observação é que eu vou considerar a nota da primeira tentativa. Isso é importante sinalizar, tá? Bom, os debates coordenados são grupos de trabalho que devem selecionar, né, dentre textos sugeridos. Eu posso sugerir, mas vocês também podem sugerir, tá? Não sou só eu que defino isso. Caso vocês tenham alguma sugestão, eu gostaria que me fosse apresentada previamente, né, para eu, né, falar ok, né? Mas é claro que é um tema, né, contextualizado na nossa disciplina, gente. São seminários, né, seja para complementar um assunto, seja para propor uma interface, né? Então, talvez um contexto aplicado, né, daquele tema em uma área específica, né? Então, a ideia dos seminários é não ficar dizendo o que eu já disse, mas, né, fazer um recorte, ou pode até se falar de uma coisa que eu disse, mas aprofundando, né? Ilustrando isso em um contexto aplicado, né? E aí, essa é uma avaliação em grupo, né? E existem já aqui previstos alguns critérios de avaliação para essa apresentação. E os temas, né, têm que ser contextualizados naqueles temas que a gente vai estudar. Mas, como eu disse, ou pode ser, né, um contexto aplicado, um aprofundamento, uma interface com outra área, né? Mas tem que passar aí pelo que a gente está trabalhando, né? Não pode ser uma coisa que destoe aí, que não faça sentido no contexto da disciplina. Vocês podem fazer uma demonstração empírica, né? Ali, porque a ideia é que seja um debate. Então, não é só ir lá na frente, apresentar um texto, todo mundo dividindo, falando a sua parte. Não é bem isso que eu espero, né? Quero uma coisa mais dinâmica, né? E que envolva a turma. E, para isso, até um aspecto muito ideal é que vocês possam disponibilizar esse material previamente, ou seja, né, antes da apresentação de vocês, para que o pessoal também tenha oportunidade, tenha acesso aos textos que vocês vão utilizar para conduzir esses debates coordenados. Um critério de avaliação é o tempo de apresentação, né? Por quê, né? A gente vai ter um tempo cronometrado, isso vai fazer parte da avaliação dos debates. A gente precisa, gente, treinar isso, né? Por quê? Porque
você, no meio acadêmico, o seu tempo é sempre limitado, seja para apresentar sua dissertação, sua tese, para você participar de um congresso, né? Até mesmo a apresentação de painéis tem tempo cronometrado, né? Então, vamos treinar essa habilidade, né? Que habilidade é uma coisa que a gente treina, ninguém nasce hábil, né? A gente aprende isso. Isso exige uma capacidade, isso passa aí pela nossa capacidade de síntese do assunto, de organização do material, né? Então, eu considero o tempo, né, um critério válido, importante, né, em qualquer forma de avaliação. Então, nós temos o tempo de apresentação, a organização, o domínio do conteúdo, a participação, enfim, e a qualidade da apresentação e recursos. Depois, eu vou esmiuçar melhor isso para vocês, né? Porque agora é uma apresentação mais geral, né? Com instruções mais gerais, né? Mas depois eu gostaria de retomar essa questão dos critérios de avaliação também. Na verdade, como que eu pretendo fazer isso? Todas as avaliações que requerem instruções mais detalhadas, eu vou postar no Aprender, com instruções bem detalhadas. E, em algum momento oportuno, no curso, né, da nossa disciplina, retomar essas instruções, reforçá-las, mas deixar disponível também para que vocês sempre tenham acesso em relação a critérios de avaliação, tanto do relatório quanto dos debates. Né? Então, vai ter ali, não se preocupe, instruções bem esmiuçadas e, em momentos oportunos, a retomada dessas instruções para tirar dúvidas, reforçar pontos, né? Fazer algum esclarecimento, né? Então, isso vai estar, isso ainda não está lá no Aprender, mas a ideia é também que eu vá alimentando essa plataforma de uma forma gradativa, né? Eu coloquei só o básico, né? Gradativa por quê? Porque à medida que a gente for tendo as nossas aulas, gravar a aula, postar lá, então, né? Eu não tenho todas as aulas gravadas, é claro, elas não aconteceram ainda, então vai ser uma alimentação gradativa aí da plataforma. Mas isso aqui até eu espero, talvez, até o final da semana, já postar lá no Aprender, para que vocês tenham bastante tempo para se familiarizar e conhecer um tanto mais aí os critérios de avaliação e instruções para trabalhos na nossa disciplina. E o mesmo para o relatório, né? É previsto no nosso cronograma, inclusive, uma data aí para que eu dê instruções bem específicas para esse relatório. E, de novo, né, vai ser também um material postado lá com instruções muito esmiuçadas, né? Mas essa é uma atividade individual, e eu vou postar lá em avisos, na plataforma Aprender 3, tá? Vou criar uma pasta lá, instruções para trabalhos, vai ter instruções para, né, para os debates, instruções para o relatório. Isso ainda não está lá. Somando aqui, né, todas essas avaliações, nós temos 100 pontos, né? Então, prova 1, 20, prova 2, 20, os exercícios de revisão. Em tempo, só um minutinho, Armand? É Armand quem faz? Quanto a mão? Só um minutinho, Armand. É só para eu reforçar uma coisa aqui. Esses exercícios de revisão, eles devem incluir questões metodológicas também, além do conteúdo já visto, questões metodológicas em função mesmo do que vocês vão fazer no relatório. Então, é um exercício de revisão que tanto vai incluir questões, né, dos conteúdos abordados nas unidades 1, 2, 3, né? Quanto também questões metodológicas. Acho que até vou colocar isso aqui nas observações. Diga, Armand. Professor, isso. Pode ser Armand, tanto faz. A pergunta é a seguinte, os textos, os artigos indexados ou capítulos dos livros se encontram onde? Estão na emente mesmo e a gente tem que procurar ou estão na plataforma Aprender?
A leitura bibliográfica obrigatória já está no aprender. Tá? Eu vou Certo. pasta de textos sugeridos como leitura complementar. Mas o que seria minimamente obrigatório já está disponível no Aprender. E essa outra pasta de textos complementares eu vou alimentando também de forma paulatina. Ótimo, obrigado. De nada. Então, gente, até aí está tudo bem? Alguma dúvida? Vocês estão acompanhando? Está tranquilo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, levantem a mão, sinalizem aqui, por favor. Está tudo certo, né? Tá sim, professora. Ok, então somam isso em 100 pontos, aí a gente vem para cá, depois a gente sobe. Pode descer. Quem é que está compartilhando mesmo? Quem é que está me ajudando a compartilhar? É o Eliezer? Eu acho que sim. É porque eu tive que trocar de tela. Quando eu tô compartilhando, eu fico na outra tela. Mas Aí é eu tive você, que... né, Eliezer, que está me ajudando a compartilhar aqui. Isso? Oi? Sou eu mesmo. Você tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. É porque eu estou aqui pedindo para subir e descer e pensando, gente, é melhor chamar pelo nome. Pode Oi, Eliezer. chamar Eliezer. Oi? Pode chamar por Eliezer mesmo. Ei, obrigada pela Se ajuda, Eliezer. demorar para responder, é porque eu tô trocando de tela, professora. Não, Porque sem quando eu tô problema. compartilhando, eu fico no... Então, Tá. mas eu quero só falar do sistema de menção e a gente sobe novamente, tá bom, Eliezer? Então, lembrando que somam 100 pontos todas as avaliações e é só uma métrica, ao invés de 0 a 10, é de 0 a 100, né? Mantendo aí as mesmas notas, mas numa escala de 100, né, para as menções. Então, uma menção SS é se você alcança a pontuação de 90 a 100 pontos, uma menção MS de 70 a 89, uma MM de 50 a 69, enfim, isso aqui são as menções e, né, faltas, daqui a pouco eu vou falar de faltas, como que a gente vai computar isso, se houver aí mais de 25% de faltas. Eliezer, eu vou pedir para você subir mais um pouquinho, desculpe, até pode começar ali, ficar na altura de pontuação total, que eu quero apresentar a parte de baixo. Isso, obrigada. Então, nós temos todas aquelas avaliações somando 100 pontos. Mas existe uma possibilidade, uma pontuação extra aí, que tem a ver com participação em pesquisa. Participação como? Como sujeito de pesquisa, né? Não é participar fazendo, sendo pesquisador, mas sendo participante em uma coleta de dados, tá? E também vai ter na seção de avisos os convites para as pesquisas que chegarem até mim, tá? Então, mas vocês pontuam aí até 10 pontos, ou seja, isso equivaleria a um bônus, isso é um bônus de 10% da nota, mas que é acrescentado somente se você tiver sido aprovado. Então, não vale caso você não tenha sido aprovado. Então, esse bônus vem caso vocês tenham tido pelo menos um MM, tá certo? Então, a pontuação relativa à participação em pesquisa será validada apenas, isso com destaque, se o aluno ou a aluna tiver menção MM, no mínimo, mediante a apresentação de comprovantes de participação no semestre corrente, ou seja, qualquer participação a partir da data de ontem, que foi quando o semestre se iniciou. O cômputo dos pontos será feito da seguinte forma: 2 pontos para cada participação em pesquisas com até 1 hora de duração ou 100 horas especificadas. Então, vamos supor, você participou de uma pesquisa, você ficou lá 2 horas, mas não tem essa informação, mesmo que você tenha ficado 2 horas. Então, eu estou considerando a possibilidade de não penalizar aqueles que não têm a informação das horas de participação no estudo. Né? Então, se não tem essa informação ou se tem até 1 hora, você tem 2 pontos por participação. Né? E 2 pontos, aliás,
Aqui, gente, é um ponto, tá? É um erro. É um ponto para cada participação. Desculpem, tá vendo? Eu sabia que poderia ter necessidade de ajuste, mas eu estou fazendo os ajustes aqui e estou disponibilizando essa versão ajustada lá no Aprender. Então, é uma errata aí. É ao invés de 2 pontos aí em cada uma de 1 hora, é 1 ponto e 2 pontos para aquelas participações em pesquisa com 1 hora ou mais. Isso soma no máximo 10 pontos. Obrigada, Eliezer. Soma no máximo 10 pontos, ou seja, 10% da sua nota. Diga, Armand. Professor, mais uma dúvida. Porque, assim, eu não sou do curso de psicologia, e a senhora poderia explicar o que é exatamente a pesquisa? Então, o que acontece? Como eu disse, nós somos aqui lotados em um departamento de pesquisa básica, né? Então, os meus colegas estão aí sempre desenvolvendo pesquisas e os alunos de mestrado, de doutorado, estão sempre atrás de participantes. Para falar a verdade, gente, esse é um assunto um tanto delicado. Deixa eu fazer um contexto, né? Por que eu incluí essa... Eu já vou responder melhor a sua pergunta, Armando. Por que isso só vale se você tiver MM, né? Justamente porque os comitês de ética exigem que essa participação seja voluntária, né? Se a gente cria uma condição, a gente afeta esse caráter voluntário da pesquisa, há um incentivo. De certa forma, a gente está trabalhando com incentivo, mas a gente não quer condicioná-lo a uma aprovação justamente para não comprometer aquele caráter voluntário. Então, é assim, se você não participar de uma pesquisa, você não é penalizado. Só um minuto, gente. Você não é penalizado, né? No sentido de que, né, você não está perdendo, não está sendo punido por não participar, né? Mas se você participar e ter sido aprovado, por isso essa exigência, você tem aí um incentivo, né, que talvez nem todos os colegas concordem, mas a gente tem no IP, no âmbito do IP, adotado essa política de alguma forma, né? Bom, aí, então, Herman, isso aí tem muito a ver com essa divulgação das pesquisas realizadas no âmbito do PPB, no âmbito do IP e muito no âmbito da psicologia, porque com esse formato virtual as coisas mudaram, né? Por exemplo, eu estou num grupo da Ampep em que nós não nos encontramos, como era previsto, em um simpósio fisicamente, né? A gente fez o simpósio completamente virtual, criamos um grupo virtual e os meus colegas de diferentes partes do Brasil, do Rio, de Minas, do Nordeste, estão lá também fazendo as suas pesquisas e estão mandando convites para a gente. São pessoas da psicologia, mas pode ser que você tenha aí a oportunidade de participar de um estudo conduzido em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul, né? Vai depender dos convites que chegarem até mim. Ah, mas eu tenho que fazer só os que você divulgou? Não. Tá? Se você receber convite por um outro canal, desde que me traga o comprovante. Agora, pessoal, não vale participar de pesquisa tipo Datafolha, né? Pesquisas. Eu participei de uma pesquisa sobre intenção de voto. Vale? Não, não vale. Tá? Tem que ser uma pesquisa no âmbito da pesquisa acadêmica, nem tanto da psicologia, embora esses convites com certeza devem ser mais contextualizados na psicologia, mas pode ser que eu receba um convite de alguém lá da administração que está fazendo, né, mestrado aqui. Né? A ideia é que seja pesquisa acadêmica e que tenha minimamente alguma informação para que eu possa computar esses pontos. Então, o que eu preciso? Eu preciso da data, a data é importante. Então, fiquem atentos. Se não tiver data no comprovante de participação, eu não vou aceitar, tá? Porque existe aí essa exigência de ter sido conduzida
né, no presente semestre. Não no semestre passado, mas no presente semestre. Tem que ter seu nome, preciso saber que foi você que fez a pesquisa, né? Enfim, existem algumas informações aqui que são importantes. O tempo é importante? É, mas, como eu disse, eu não quero penalizar vocês caso essa informação esteja omitida, né? Mas teria que ter o nome do projeto, o nome da pesquisa, o seu nome, a data, né? Para eu saber se é uma pesquisa que faz parte do contexto acadêmico, tem que ter o nome do projeto, o nome da pesquisa. Não vale assim, fulano participou de uma pesquisa, que pesquisa? Sem, né, nomeá-la, sem, entenderam? Então, eu preciso operacionalizar, digamos assim, um tanto esses critérios, né, para que eu consiga pontuá-los de uma forma justa. Esclareci, Armand? Sim, ótimo. Ok. E, assim, só pegando o gancho, existe algum grupo, talvez, nas redes sociais, onde se divulgam, geralmente, essas pesquisas? Com certeza, nos grupos da psicologia, você deve encontrar convites, né? Eu mesma tenho alunos divulgando aí em várias mídias sociais. Então, se eu faço isso, outros professores fazem também, né? Ótimo, obrigado. Ok. Bom, falando aí de algumas observações, né? Observação 1. Em quaisquer materiais produzidos pelos estudantes, as normas da APA, 7ª edição, devem ser observadas. Isso também é outro critério de avaliação do relatório, que é onde, basicamente, vocês vão utilizar as normas da APA. Deixa eu voltar aqui. Lá nos debates, não tem que me apresentar nada escrito. Tá? Eu não estou cobrando nenhum texto, nada que seja uma produção do grupo. É selecionar os trabalhos e fazer uma apresentação, mas eu cobrarei a postagem dessa apresentação também no Aprender. Então, porque é uma avaliação, né? Então, eu gostaria e aí fica ao encargo do grupo fazer essa postagem. Tá aí, acho que é uma outra observação que eu acho que eu vou colocar aqui na nossa ementa, para deixar claro. Eu colocaria isso lá nas instruções, né? Mas acho que eu vou deixar aqui também. Mas isso, de qualquer forma, vai lá nas instruções. Então, não há a expectativa de qualquer produção escrita em relação aos debates, mas sendo uma avaliação, o grupo fica responsabilizado pela postagem da apresentação e pela divulgação, isso eu falei, prévia desse material, idealmente para os alunos, antes da apresentação. Mas fez a apresentação, posta lá no Aprender, tá bom? Mas o relatório, ele vai ser uma coisa que vocês individualmente vão produzir. Então, o relatório, ele tem que ter essa formatação da APA. Bom, eu sei que aqui no grupo tem alunos que não são da psicologia. O que é a APA? A APA é a Associação Americana de Psicologia. E ela existe desde meados da década de 20 do século passado. Então, já é uma associação que existe aí há quase 100 anos, se já não 100 anos. Se não me engano, ela é de 1924 ou 1926. Então, quase 100 anos. E essa associação, o que ela faz? Ela edita um manual. Atualmente, nós temos a 7ª edição desse material, publicado no final do ano passado. E é um manual para formatação de trabalhos acadêmicos. Nós, da psicologia, não usamos a ABNT. Essa seria a nossa ABNT, a APA, né? E o que acontece? Se a gente publica qualquer trabalho no Brasil, a exigência da revista é APA. Se a gente publica fora do Brasil, a exigência é APA. Então, eu diria, é um parâmetro, né, formal, são parâmetros formais internacionais que a gente adota e que a gente cultiva, né, nos nossos alunos da psicologia, porque essa é a nossa ABNT. Então, qualquer trabalho produzido aqui no âmbito da psicologia em relação à formatação, aos aspectos formais, deve observar a APA. Também, né, essas instruções da APA eu vou disponibilizar no Aprender.
tem lá, né, um roteirozinho para vocês adotarem. Como é um manual, gente, é aquela coisa assim, não tenho, claro, nenhuma expectativa que vocês saibam isso de cabeça. A ideia é, né, quer dizer, se fosse físico, seria manusear, porque é um manual, né? Então, a questão é, tá, qual é a regra para incluir essa referência? Eu vou lá e vejo. E aplico a regra. Então, é isso, é consultar o manual para ver qual é a regra. E isso é também critério de avaliação em qualquer produção bibliográfica de vocês. Tá claro? Tá certo, pessoal? Tá sim, professora. Observação 2. Os trabalhos devem ser entregues impreterivelmente nos prazos estipulados. Tá bom? Após isso, eu corrijo o trabalho, eu aceito o trabalho, eu corrijo o trabalho, mas eu tiro metade da nota. Tá bom? Tudo bem, gente? Observação 3. A nota final será computada pelo somatório de todas as avaliações, mais os pontos extras que satisfazem os critérios descritos na tabela acima. Alguma dúvida em relação à avaliação? Não, professora. Então, Eliezer, por favor, vamos descer aí, bibliografia básica. Então, como eu disse, ó, todos os capítulos do Sternberg estão lá. Olha, observem que isso aqui é APA. Vejam como é diferente da ABNT, né? Até nas minhas ementas eu adoto APA. Tá? Então, nós temos aqui, a gente não usa caixa alta, não usa, a gente só coloca o último nome do autor, depois os nomes, o nome inicial e do meio, eles vêm abreviados, vem a data não é ao final, tem o uso de itálico para o título do trabalho. Então, isso aqui já é padrão APA, tá? Então, nós temos aí na bibliografia básica o Isaac e o Sternberg como, né, nossos textos, né? Porque o que acontece, pessoal? Se você pega um manual de psicologia cognitiva, grosso modo, ele vem organizado de uma maneira muito, muito similar, né? E como a gente está falando dos processos cognitivos, quais são eles? Né? A gente está falando de percepção, de atenção, de memória. Então, assim, se você lê um outro manual de psicologia cognitiva, por exemplo, desse aqui da Maitland, né? Ou do Smith e do Coslin em inglês, né? Você vai encontrar basicamente essa mesma estruturação, certo? Né? Então, a gente tem aqui, eu compartilhei já lá no Aprender os capítulos do Sternberg, tá bom? Referentes ao nosso conteúdo programático. E temos aí uma bibliografia complementar do Anderson, do Badley, né, e colaboradores, de um livro chamado Memória, do Schachter também, Os 7 Pecados da Memória, que pode ser já uma sugestão aí, um tema para a apresentação, porque os debates coordenados, eles são contextualizados em relação aos nossos temas. Eu quero falar um pouco de memória. Então, já como uma sugestão, né, Os 7 Pecados da Memória poderia ser já uma sugestão. O Sachs trabalha muito, Oliver Sacks, com questões relacionadas à percepção. Então, quem quiser explorar algum caso clínico do Sachs a respeito de percepção, também fica aí como uma sugestão para um seminário, um debate coordenado em percepção, tá bom? Eliezer, desce, por favor, para o nosso conteúdo programático. Então, pessoal, conteúdo programático, observação importante, ele pode sofrer alguma alteração, mas minimamente a gente tem uma programação, né, para que vocês consigam se organizar em relação às avaliações. Né? Então, para ter uma ideia de quando é que vai ter uma avaliação, ter mais ou menos uma ideia do curso, né, do andamento do curso, mas pode ser que a gente, sei lá, né, tenha algum intercurso aí, então eu sempre sinalizo que, embora a gente tente cumprir esse cronograma, é claro que, né, alguma coisa aí possa sair do rumo, né? Então, ele tem uma certa flexibilidade, inclusive eu já preparo esse cronograma com um certo grau de liberdade, com alguns graus de liberdade, mas ainda assim eu sinalizo essa possibilidade de alteração. Então,
estamos em dia com o nosso conteúdo, porque hoje, na terça-feira, dia 20 é a apresentação do curso, então estamos aí bem atualizados, né? E já começamos na quinta com o capítulo 1. Basicamente, eu separei 2 aulas para cada capítulo, né? Essa foi mais ou menos uma diretriz. Mas vamos supor que eu leve 3 aulas para explorar um capítulo. Aí, o que eu previ? Tá vendo esse AC aqui, ó, no dia 12? Já seria um ajuste desse conteúdo. Então, vamos supor, eu previ 2 aulas para o capítulo 1, 2 aulas para o capítulo 2, 2 aulas para o capítulo 3. Opa, eu atrasei aí alguma coisa, me estendi mais, o pessoal discutiu bastante, porque eu também não quero comprometer, assim, ter aquela rigidez de falar, eu tenho que terminar, né? Claro que eu gostaria de seguir o cronograma, mas eu quero também ver a participação de vocês. Então, se um assunto bombar, assim, né, for quente, despertar um baita interesse, a gente vai discutir isso, né? Eu não vou sacrificar isso em nome de uma rigidez programática. Mas prevendo essas possibilidades, eu já incluí aqui, como eu disse, alguns graus de liberdade. Então, eu já tenho aqui no dia 12 um ajuste do conteúdo para a gente conseguir, né, retomar aí a nossa programação, permitindo, conferindo, melhor dizendo, alguma flexibilidade ao nosso conteúdo programático. Entenderam o papel desses ajustes de conteúdo? Tá claro? Tá sim. Bom, Assim, aí nós temos aí já os... Gente, então, para menos de um mês, nós já temos aí a previsão de debates coordenados, já 2 grupos. Então, urge que a gente já consiga montar esses grupos, já comece a trabalhar na montagem dos grupos, né? Porque já temos aí uma previsão para os 2 primeiros debates daqui menos de um mês, tá bom? Aí a gente começa com o capítulo 4. Aí tá, agora tá muito em cima. Eu posso, por exemplo, talvez até seja melhor colocar o capítulo 4. Talvez eu já faça esse ajuste aqui, gente. Eu comece o capítulo 4 aqui, no dia 17, dou a minha segunda aula no dia 19 e jogo os debates coordenados para o dia 24 também, entendeu? Então, esse tipo de ajuste é altamente negociável. É trocar 6 por meia dúzia, né? Embora haja uma vantagem aqui que os grupos teriam um pouquinho mais de tempo para se preparar. Então, esse tipo de ajuste é perfeitamente factível, eu acho até que eu já vou implementá-lo aqui, né? Ou mesmo para o dia 26, por exemplo, né? Então, assim, fazendo esses ajustes dentro de uma mesma unidade não impacta, né, o andamento do curso, né? Nesse sentido que eu estaria trocando 6 por meia dúzia. Como vocês podem ver, após, por exemplo, mas eu tenho que observar algumas coisas, porque vocês já têm no dia 26 instruções para o relatório. Seria nossa, sabe aquela aula que eu citei, né? Vocês vão fazer um relatório, uma atividade prática, é uma avaliação individual. Então, a nossa previsão é no dia 26 de agosto, mas ela poderia ser antecipada para o dia 24, e eu faria um arranjo aqui, acho que até já vou fazer essa edição agora, porque a única regra que eu tenho que observar aqui é que o efeito Stroop, ele deve vir depois do capítulo 4, porque o capítulo 4 vai explorar a atenção e o efeito Stroop é um experimento contextualizado no campo de atenção. Então, assim, eu tenho que observar essa lógica. E aí a gente poderia ter os debates 1 e 2 no dia 26 e os debates 3 e 4 no dia 31. Poderia fazer esse arranjo. Vocês acham isso melhor? Ou tanto faz? Acho que fica melhor, professor. E aí teria mais tempo, né? Porque para compor os grupos teriam mais tempo de trabalho, né? Eu vou fazer essa alteração aqui, gente. Mas eu faço aqui e altero, atualizo e mando lá para o Aprender, tá bom? Aí vem o feriado no dia 7 de setembro. O dia 7 de setembro dá numa terça-feira. O que eu vou procurar fazer? Eu vou procurar disponibilizar a prova sempre no início da semana. Então, na segunda. Mesmo que a gente não tenha aula, como isso tem um caráter assíncrono,
eu vou disponibilizar, esse seria um aspecto assíncrono da nossa disciplina, né? Eu vou disponibilizar a prova na segunda e ela vai ficar aberta até a noite, até as 23h59 de domingo. Tá certo? Então, eu procurei ajustar a disponibilização das provas para segundas-feiras, mesmo que a gente não tenha aula, mas assim, não tem que esperar terça, né? A prova já vai estar disponível na segunda e vai ficar aberta por uma semana, sendo essa uma atividade assíncrona. Entenderam, gente? Sim. Professora, eu tenho só uma dúvida. Vão ser 4 grupos de 5? Daqui a pouco a gente volta. Você pode me lembrar? Tá. Porque é para dar mais instruções, né? E já pensando nos grupos. Eu quero voltar a isso. Tá. Bom? Então, aí nós entramos em memória em setembro. Aí falando, olha, são os 4 capítulos de memória aqui. Aí, olha só, nisso vocês vão ter recebido instruções para o relatório, certo? No final de agosto. No final de setembro, eu reservei uma aula para dar orientações para o relatório, tirar dúvidas, né, porque as instruções vão estar um mês antes. As instruções especificadas vão estar no Aprender. Mas a gente vai ter uma aula só para tirar dúvidas, dar essas orientações mais pontuais aqui um mês depois das instruções. Até lá, eu espero que vocês já tenham feito alguma coisa, né? Já tenham tentado montar o experimento, esse tipo de coisa. E aqui, depois, é mais assim voltado para análise dos dados, tá? Uma vez que eu montei o experimento, que eu até já coletei, o que eu faço com os dados? Então, seria mais para esse fim, essa aula em fins de setembro. Pessoal, aí tem a semana universitária, né? Onde nós temos aí uma orientação para que a gente não proponha, né, uma atividade, considerando a expectativa de que haja uma participação de vocês nos cursos, enfim, na grande oferta, né, aí de temas, né, e vai ser bem interessante essa semana universitária aí também, né. Então, que tem muito a ver aí com Paulo Freire, né. Então, se vocês é uma forma de incentivá-los a participar aí, né, nas várias atividades. Então, por isso, a gente acaba não tendo aulas, né? Isso valeria até muito no aspecto físico, porque durante a semana, se a UNB estivesse aí funcionando normalmente, né, muitas salas também estariam sendo ocupadas por essas atividades, né? Então, nesse caso, a nossa justificativa é considerando, né, a oferta de coisas a serem feitas e a expectativa que a gente tem que vocês participem, né, das várias atividades. Aí entramos em outubro, já com representação mental. Temos alguns feriados em outubro, né, um no dia 12 e um outro no final de outubro, que é o dia do servidor público, né? A gente não comemora o dia do professor, mas do servidor público, né? Então, e observem que tem um destaque aí para a entrega do relatório, tá? Já no dia 21 de outubro. Então, vocês vamos supor que eu antecipe as instruções do relatório para o dia 24 de agosto, vocês vão ter praticamente 2 meses para fazer esse trabalho, tá? Então, é um tempo bastante confortável para, né, uma vez que você recebe as instruções no final de agosto, fica agosto, setembro, lá no final de outubro, vocês me entregam esse relatório. E no dia da entrega do relatório, né, os últimos grupos de debate. São previstos 6 grupos de debates, até 6, né, considerando que cada grupo pode ter no máximo 5 integrantes. Então, eu estou imaginando assim, geralmente essa turma tem uma oferta de 30 vagas, então a gente consegue compor 6 grupos, cada um com 5, embora a gente saiba que podemos chegar lá no final com menos pessoas ou com mais. Então, se tiver mais, eu flexibilizo esse número 5. Se não, vai ser 5 no máximo,
tá? É só o caso de ter mais, e me parece que este não é o caso. Já respondendo aí um pouco a pergunta da Júlia. Bom, continuando então, no dia, mas aí veja bem, os exercícios de revisão eu vou disponibilizar no dia do feriado, porque, de novo, vai ficar aberto por uma semana. Então, né, mesmo, eu posso até disponibilizar antes, posso disponibilizar na quarta-feira, se bem que o problema é que vai ter uma sobreposição da prova 2, então vocês terão a prova 2 e os exercícios de revisão para fazerem de forma simultânea. Por que eu não joguei o feriado para depois, os exercícios de revisão para o dia 2 de novembro? Né? Até eu poderia fazer isso também, né? Para que não haja essa sobreposição. Mas o problema é que se eu jogar para o dia 2 de novembro, vocês não vão ter uma semana para fazer isso, porque o semestre já acaba no dia 6 de novembro. Né? Então, se eu jogar, eu escolhi essa certa sobreposição para resguardar aquela uma semana para cada atividade. Entenderam a lógica que eu estou apresentando aqui? Porque se eu evitasse essa sobreposição, eu jogaria os exercícios de revisão para segunda-feira, que dia 1º de novembro, que dia 2 é numa terça, né? Só que aí vocês teriam menos tempo para essa atividade, uma vez que o semestre se encerra em 6 de novembro e eu tenho que fechar essas notas também. Entenderam, gente? Sim, professora. Ok. Tá? Bom, acho que Professora, a apresentação aqui do nosso conteúdo... Oi? mas os exercícios de revisão, ele ajudaria na prova, né? Você vai abrir eles no dia 26 junto com a prova, que aí quem quiser faz antes. Não, eu Isso vou que eu não abrir a entendi. prova antes, no dia 25, sempre na segunda. A Tá, ideia mas é os a prova. exercícios de revisão eles subsidiam um pouquinho a prova ou não? Não, os exercícios de revisão, tanto é que é uma pontuação menor e vai ser assim, só para rever o conteúdo, tanto da unidade 1, da unidade 2, porque a prova do dia 2, ela é só da só de memória e representação mental. Uhum. Os exercícios de revisão, eu quero até fazer uma coisa mais simples, sabe? É um mero exercício, assim, mas eu vou puxar mais nas provas, entendeu? Tá ok, professora. Só que se os exercícios fossem ajudar na prova, eu pediria, apesar de estar dizendo no dia 28, abrir junto da prova, mas entendo, tranquilo. Porque é uma avaliação que está prevista, né? Sim. Uhum. E na verdade, o ideal seria evitar essa sobreposição, né? Mas aí eu tentei agora sim jogar ao máximo as avaliações para o final do semestre, né? Para a gente ter tranquilidade, um tempo para trabalhar o nosso conteúdo, né? Disponibilizar mesmo no dia 21, que aí teria um prazo maior. O que? Abrir os exercícios de revisão no dia 21. Não sei se daria um tempo maior. Mas se for para abrir no dia 21, eu prefiro abrir a prova. Ah, entendi. Né? Tá. Porque, entenderam, sim, né? Enfim, mas acho que isso não vai ser um problema, não é? Que aí o problema é que a gente tem em outubro, entre outubro e novembro, 3 feriados, né? A gente vai ter bastante feriado aí, né, ao longo, na verdade, do segundo semestre, né? Mas assim, eu otimizei o nosso conteúdo trazendo, né, essas atividades assíncronas, principalmente enquanto avaliações, para esse período, né? Aproveitando assim, tem um feriado, mas aí eu disponibilizo esse material, o pessoal tem uma semana para trabalhar, tem só, né? Se quiser trabalhar no feriado, bem, se não, né? Enfim, tem um tempo bastante bom aí. Pessoal, alguma dúvida? Eu quero falar da organização dos grupos, mas antes disso, alguma dúvida? Não, professora, tudo certo.
Então, beleza. Então, Eliezer, por favor, vai para a avaliação em relação aos debates coordenados. Tá, que eu quero explorar um pouco isso com vocês, até para responder algumas questões. Pessoal, então, aliás, deixa eu ver aqui, são 11h33, a gente tem mais ou menos 20 minutos no máximo, na verdade 17 minutos até o final da aula. Eu vou falar um pouquinho disso aqui e depois tentar falar um pouquinho dos temas. Olha só, como eu já disse, essa é uma disciplina com uma oferta de 30 vagas. Eu acredito que devem ter aí, eu vou até atualizar isso depois da nossa aula, cerca de 30 alunos. Então, e há a previsão de 6 grupos, cada grupo com 5 no máximo. Mas tem 31 alunos, então vai ter um grupo com 6, se tiver 31. Mas a tendência é que, na verdade, haja até uma perda aí, né, de alunos, né, de 30, talvez 29, não sei. O pessoal tem aí, durante o ajuste, o pessoal tranca, outros entram, enfim. Mas a ideia é trabalhar com grupos de 5 pessoas. E esses grupos de trabalho, né, como eu disse, eu posso criar uma pasta, quero criar uma pasta com algumas sugestões para temas. Certo? Vou fazer isso até a nossa aula de quinta-feira. Já vou sugerir esses temas. Mas, e aí vocês formam ali um grupo de 5. Eu já queria que vocês já fossem pensando nisso, porque o ideal seria a gente já compor pelo menos os grupos 1 e 2 até o final da semana. Só que os grupos 1 e 2 necessariamente terão que abordar percepção e atenção, ou bases neurais, percepção e atenção, enfim, tem que abordar. Os grupos 1 e 2 apresentaram trabalhos contextualizados na unidade 1. Tá certo? Vamos ver como é que está lá no nosso cronograma, só para tirar essa dúvida. Olha só, na verdade, os grupos 1 e 2, e 3 e 4 vão trabalhar com a unidade 1. E os grupos 5 e 6 com as unidades 3 e 4. Entenderam? Sim. Porque foi assim, olha, o que é a unidade 1? Unidade 1 tem neurociências, tem percepção, tem atenção, né? Então, a unidade 1 ela tem um conjunto maior de temas. Então, 4 grupos para essa unidade 1. E a memória é a nossa unidade 2, então é um tema só, um grupo. E representação mental é o outro tema, outro grupo. Então, a gente tem que formar 6 grupos, sendo que os 2 últimos abordarão necessariamente alguma coisa de memória e alguma coisa de representação mental, ou alguma coisa de representação mental. E os grupos de 1 a 4 têm que trabalhar com temas dentro da unidade 1. Então, isso já fica aí uma diretriz para vocês. Eu me interessei por alguma coisa da unidade 1. Quero falar de percepção, quero falar de consciência, quero falar de... Entendeu? Então, assim, talvez não seja muito justo isso ainda, né? Quando vocês talvez não tenham muita noção do que são os temas. Então, rapidamente, eu vou falar desses temas, tá? Para que vocês, mais ou menos, já vão avaliando aí o que interessaria mais a vocês, tá? Então, nesse restante de aula, eu vou dar um apanhado geral dos temas que a gente vai estudar. Pessoal, psicologia cognitiva, alguém sabe o que ela estuda? O que é Pode repetir de novo? A cognição, né? Cognição. Memória? Memória é um dos processos cognitivos, mas se alguém fosse definir cognição, o que seria isso? Pessoal, antes da gente ir adiante, deixa eu fazer assim, só uma chamadinha aqui, só para ver como é que está essa adesão à aula de hoje. A Alice está aí? É uma chamada mesmo. Alice, Oi. Alice está presente? Tu. Aline está presente? Oi. Amanda? Aqui.
Amora? Presente. Amora? É Amora? Assim que fala, né? É Amora? O nome? Amun-Ra. Oi? Amun-Ra. Amon-Ra. Nossa, dei Amon-Ra. Amon-Ra, desculpe, Amon-Ra. Ana Mércia. Ana Mércia está presente? Antônio. Oi, presente. Arman, né? Desculpe, fala de novo seu nome, como pronuncia? Depende, assim, pode ser Armand, pode ser Armando. Nossa, eu acho que eu prefiro Arman. Pode ser. Arman. Nossa, tem que vibrar a língua, é meio difícil, mas Arman. Bruna de Oliveira. Presente. Bruna Machado. Está presente? Faltou a Bruna Machado? Cecília. Cecília? Faltou? Elcineia. Elcineia está aí? Estou aqui, professora. Eliezer, está aí? Gabriela. Gabriela? Gustavo? Gustavo? Presente. Oi? Tô aqui, presente. Isabela? Presente. Isabela está aí? Acho que tem mais de uma Isabela, não sei. Isabela está aí. Isadora? Presente. Eita, peraí. Desculpe, a Isabela Lopes. São duas Isabelas. Aqui, eu sou Isabela Lopes. E a Isabela Paliano? Estou presente. É porque uma é com S, a outra é com Z, tá certo. Por isso que... João Pedro. João Pedro tá aí? Presente, professora. Jussara. Tô aqui, professora. Júlia. Presente. Larissa. Presente. Laura. Presente. Leonardo. Leonardo tá aí? Lucas Bandeira. Tô presente. Lucas Gabriel. Presente. Não, professor, fazendo chamada. Lúcia Beatriz. Presente. Eu vou falar da presença já. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tô? Pedro Henrique. Professora, só um instante. O Leonardo falou presente, eu acho que você já tinha chamado o Lucas. Não sei se chegou a botar presente pro Leonardo. Sim, o presente, professor. Desculpa, deu problema no meu telefone. É que ela falou Lucas e você falou presente, então talvez ela tinha botado falta para você, só para não correr esse risco, nada. Maria Eduarda. Obrigado. Obrigada eu pelo feedback. Maria Eduarda. Tô? Pedro Henrique. Menina. Pedro Henrique tá aí? Oi? Presente. Quem falou? Quem tá respondendo? Gente, olha só. Maria Eduarda tá aí? Gente, vamos falar o nome quando a gente responder, que vai facilitar. Maria Eduarda, não? Foi ela que Sim, estou aqui. Meu computador tá travado. Desculpa. Pedro Henrique. Sim. Pedro Henrique tá aí, gente? Acho que não tá na lista aqui, não. Tá. Tem a lista também. Regis. Regis faltou? Ele tá sem microfone, mas falando bate-papo aqui que tá presente. Falou no bate-papo. Vitor, tá aí? Presente. Tô aqui, professora. Na verdade, eu fiz um teste, pessoal, porque eu vou voltar na questão da cognição, mas eu fiz um teste primeiro para ver se todo mundo que está na minha lista estava cadastrado, né? Que esses nomes que eu citei foram de pessoas que eu cadastrei. Alguém não está nessa lista? Porque se não tiver nessa lista,
Então, supostamente eu não cadastrei. Professora, eu acho que meu nome passou e eu nem falei. Cecília, tá aí? Cecília tá. Ah, então tá bom. Cecília tá. Então, o primeiro teste foi para fazer uma checagem se todo mundo que está aqui, que todos esses nomes que eu falei foram os nomes que eu cadastrei tanto no Teams quanto no Aprender, manualmente. Segundo, eu vi que não funciona muito bem fazer uma chamada oral. Professora, Oi. queria falar justamente sobre isso. O Teams já permite fazer chamada automática. Não, assim, sim, relatório. e justamente, e a senhora pode ver quem entrou, que horas entrou, quando saiu. Ótimo. Não, porque eu vou usar esse recurso do Teams, porque eu estava vendo isso para ver, para conhecê-los também, sabe? Para chamar, para pelo menos as pessoas assim, oi, estou aqui e tal. A minha ideia seria até trocar um papo rápido assim com o grupo, né? Mas acho que não vamos ter tempo hoje. Mas eu não vou fazer a chamada oral, tá? Eu vou me pautar no relatório do Teams e no relatório do Aprender também, que registra as visitas e a duração das visitas lá na plataforma, para computar a presença. Tá certo, gente? Ok. E quando tiver alguma falta e as aulas são gravadas, a gente consegue abonar a falta depois de ver a gravação? Eu, sinceramente, nesse formato remoto, com todas as coisas disponibilizadas, de verdade, não vou reprovar vocês por falta, tá? A não ser que eu veja lá, a gente consegue ver isso no Aprender, como vai ser lá que vai estar tudo, né? Que a pessoa não entra há 40 dias. Quer dizer, ou ela abandonou ou é turista mesmo, né? E aí é o caso. Aí geralmente eu mando um e-mail para a pessoa. E aí, né? O que está acontecendo? Eu geralmente dou esse feedback. Mas assim, o que a gente isso significa que eu vou dar 0 falta para todo mundo? Não, eu vou considerar um tanto dessa variação. Então, quem vem mais às aulas, quem frequenta mais o Aprender, vai ter 0 falta. Quem faltou uma aula, 2, vai ter uma falta. Sendo, sabe, não vai ser um critério para reprovação. Entenderam? Exceto, claro, se a pessoa realmente turistar, e aí, de novo, como eu disse, eu vou, né, tentar entrar em contato com a pessoa, né, ver se ela trancou. Inclusive, eu peço até que quem trancar a disciplina, que me dê um feedback. Né? Olha, estou trancando a disciplina, para eu até tirar o nome lá, para a pessoa não ficar recebendo coisa que, né, naquele momento não interessa tanto, e para eu também não ficar preocupada, será que trancou, será que não? Mas geralmente eu vou fazer esse monitoramento em ambas as plataformas para ver o quanto é que vocês estão entrando, né? Entenderam? Então, assim, fiquem tranquilos, né? No formato remoto, com tantas coisas assíncronas, os alunos podendo assistir, mas eu vou considerar, sim, essa participação nas nossas aulas síncronas como um critério de frequência. Tá ok, agradeço, professora. Só porque eventualmente vou precisar faltar em algumas terças, e aí só para entender como é que funciona. Você tendo uma participação realmente nas aulas, frequentando, você não vai ser prejudicado, tá certo? Tá ok, agradeço. Gente, eu só quis fazer essa leitura para fazer essa checagem da correspondência com os cadastros, né? Não é uma coisa que eu vou fazer como eu já sinalizei, e mesmo que eu fosse fazer, eu vi que é complicado, né? Mas, enfim, como é que está o nosso tempo? Temos aí 5... Eu estou olhando o meu relógio, acho que ele está um pouco adiantado ali, mas rapidamente, pessoal, a psicologia cognitiva, ela, sabe aquela frase famosa do Descartes? Qual é a frase famosa dele? Penso, logo existe. Penso, logo existe. Sabem como é essa frase em latim? Penso, existo, né? Alguma coisa assim. Acho Mas que em não tem... latim. Cogito ergo sum. Exatamente. Então, cogito é uma palavra que existe no português, né? Estou cogitando isso, né? O que significa isso? Como é que cogito ergo sum foi traduzida? Penso, né? Então, existe esse radical aí, cog, na palavra cogito. Cognição, cognoscente, cogitar,
né? Então, quando a gente, né, esse radical, ele indica que a gente está adentrando na seara do pensamento, né? Do pensar sobre, né? Então, e do conhecimento, né? Então, a psicologia, então, quando você fala assim, sujeito cognoscente, né? Quer dizer, um sujeito de conhecimento, né? Cogito, eu penso, né? Então, quando a gente fala de psicologia cognitiva, a gente está entrando nesse campo, né, do conhecimento, do pensamento, ok? Então, quais são os processos envolvidos na questão do conhecimento, né? Então, memória, alguém falou memória, né? De fato, né? Memória não é a mesma coisa exatamente que a aprendizagem, mas existe sim uma sobreposição destes dois conceitos, né? Então, tudo aquilo que eu sei, né? A língua que eu aprendi, todas as regras sociais que eu internalizei, todas as minhas experiências, tudo aquilo que eu vivi, estão armazenadas na minha memória, né? Memória, como eu disse lá no começo, talvez seja dentre essa aquele que dispensa, digamos assim, grandes apresentações, mas vocês vão ver que, na verdade, eu tenho muito a dizer sobre memória, muita coisa, né? Mas por exemplo, o que seria interessante, que eu acho interessante como uma sugestão? Não que vocês precisem adotar exatamente, se vocês tiverem interesses, né? Mas, por exemplo, esse livro do Schachter é um livro. O Schachter, ele é um autor, ele é um grande nome na área de memória e ele explora aquele estilo do Oliver Sacks, do Luria, né? Que seria uma grande proeza, que é escrever sobre um tema difícil, né? De uma forma gostosa, sabe? Os chamados romances científicos, né? Assim, é uma leitura tão fluida que você nem percebe, não é pesado como um artigo, sabe? E aí ele vai falar sobre o esquecimento, né? E vai explorar, por exemplo, as nossas distorções, né? As nossas falsas memórias. Então é um livro muito bacana, que eu recomendo até mesmo como uma sugestão aí para os debates. Professora, acho que deu uma cortada, eu não ouvi o nome do livro. Tá na nossa bibliografia complementar, Os 7 Pecados da Memória. Agradeço. E um aspecto aplicado. Eu estou trazendo, talvez, enfatizando muito memória, porque memória, aí, dentre esses temas, é o que eu trabalho, né? Então, já aí tem um certo viés, né? Já desses temas todos, é aquele que eu realmente tenho mais familiaridade, mais domínio e interesse, né? Então, uma experiência que eu tive com memória foi num contexto aplicado, né? Então, quando a gente vê aí essa questão da testemunha ocular, gente sendo presa porque foi reconhecida como perpetrador de um crime, vai se ver adiante, não foi ela. A pessoa mentiu? Não, a pessoa não mentiu, ela teve, né, é uma questão de memória, na verdade, né? A lembrança que ela jura ter, né, e que ela acredita ter sido assim, na verdade não foi assim. E isso tem um custo, né, muito alto para muitas pessoas. Então, isso é um tema, né? A psicologia do testemunho ocular. Mas aí, nesse contexto de psicologia do testemunho ocular, tanto você pode falar de percepção, quanto você pode falar de representação mental, quanto você pode falar de memória. É um contexto assim muito amplo, né? Onde você pode abordar cada um desses processos. Percepção tem a ver com atribuir significado, né? Então, até quando eu montei o Aprender, eu tentei colocar figurinhas que mais ou menos ilustrem esses processos, né? Então, eu tenho até a ilustração lá no Aprender, um número que, se eu olho de um lado, ele é 6, se eu olho do outro lado, ele é um 9, né? Então, depende muito da perspectiva, né? E aí eu atribuo um significado que depende muito daquilo que eu acredito, depende muito das expectativas que eu tenho do que vem a ser o fenômeno, né? É muito interessante. Nesse atual cenário político que a gente vive, você vê muito claramente, né, essa questão da atribuição de significado para os eventos, né? Um grupo fazendo uma leitura de um evento muito diferente de um outro grupo. Por quê, né? Então, isso aí envolve aspectos perceptuais, né? Bom,
falei de atenção, também dispensa um tanto apresentações, né? Mas com consciência, né? Então, algumas questões, algumas temáticas que vêm despertando o interesse desse pessoal que estuda atenção, né? Por exemplo, se você está num bar super cheio de gente, como é que você consegue capturar, né, digamos assim, acompanhar uma conversa com tantos distratores, né? Ou mais. E o que acontece com a informação que você não presta atenção? Será que ela não entra mesmo? Não tem nenhum registro disso? Né? E aí vem toda uma discussão sobre também a consciência, né? Representação mental, pessoal, eu considero que seja o core da psicologia cognitiva, né? Representação mental é exatamente aquele conhecimento que eu citei, né? Então, como é que o conhecimento de mundo está representado na minha memória, né? Será que essa representação ela tem um caráter analógico, né? E quando não tem, como é que está representado isso, né? É uma imagem, é uma proposição, enfim, na verdade é tentar entender quando você tem a experiência lá com o estímulo, entra essa informação, ela é registrada e a gente tem memória, mas como é que é o formato, qual é o código desse registro? Porque não é o mundo que está dentro da minha cabeça, mas é o que está para o mundo, né? Então, quando a gente fala de representação mental, a gente está falando disso, né? Desses códigos simbólicos do conhecimento. Bom, fiz assim muito rapidamente um resumão da ópera, né? Só para vocês entenderem, talvez já mais ou menos aí, né? Começarem a fazer uma escolha em termos dos debates, né? E é isso. Alguma pergunta, gente? Dúvidas? Não, professora, tudo tranquilo. Então, só resumindo e fazendo encaminhamentos, eu vou postar a versão, talvez eu faça, talvez não, eu vou fazer só aqueles arranjos que a gente viu lá no cronograma, dar mais uma review. Eu logo, hoje mesmo, eu já posto a ementa lá no Aprender. Eu gostaria de já compor pelo menos os grupos 1 e 2, idealmente 3 e 4 até o final da semana, já na nossa próxima aula, ou pelo menos começar a organizar isso numa planilha que eu posso e deixar a planilha para vocês já irem também informando os grupos, né? Para a gente não tomar tanto tempo da aula, então eu já coloco uma planilha editável lá, com os nomes de todos, e aí vocês vão indicando os temas que vocês têm interesse. Se houver uma competição muito grande pelos temas, aí a gente faz um sorteio, né? Mas a gente já pode começar a trabalhar na composição desses grupos, nesse formato assíncrono, né? Não necessariamente síncrono. E o que mais que eu fiquei devendo para vocês? E vou criar também uma pasta para avisos de participação em pesquisa, tudo isso, tá? E lá no Aprender, como é que está organizado? Você tem uma unidade layout lá no Aprender, como se cada unidade linha, tá? Então, dentro de atenção, vai ter toda a informação sobre atenção, dentro de enfim, para cada janelinha, né, tem lá já o gráfico obrigatório, né, e aí eu vou incluir os complementares ou adicionais, e tem uma pastinha só para avaliação. Então, lá eu vou colocar a prova 1, a prova 2, enfim, e vocês vão ter uma pasta para anexar, por exemplo, os relatórios, mas esse eu vou criando ainda, né, vou alimentando, e na seção de avisos vai ter lá né, uma pasta só para divulgação de pesquisa, a nossa ementa vai ficar lá, enfim, vou abrir de forma contínua um fórum para dúvidas, tá bom? Isso eu não abri ainda. Então, a gente vai ter um fórum sempre aberto para vocês postarem dúvidas, sugestões e etc. Alguma dúvida, gente? Professora, o registro das intenções nos grupos vai ser pelo Aprender ou pelo WhatsApp? Registro, desculpe? Como que a gente vai
se inscrever nos grupos? Não, todas as nossas postagens vai no Aprender. Aqui no Teams é só para os nossos encontros virtuais. Tudo, para evitar essa duplicidade, eu não vou postar nada no Teams. Inclusive, essa aula que está sendo gravada, depois, quando terminar a aula, eu já vou baixá-la lá no Aprender. Tá, ótimo. Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Tudo Só certo? esclarecendo, professor. Só esclarecendo, Sim. vai ser um fórum, né, no Aprender, e aí lá a gente conversa sobre os interesses para a formação do grupo, né? Eu vou criar uma planilha, vou disponibilizar em avisos e vou chamar essa planilha composição dos grupos de trabalho. Tá? E aí vou listar os nomes de todos vocês e vou fazer um cabeçalho para que vocês indiquem o tema de interesse. E uma forma também no cabeçalho de identificar o grupo. Então, por exemplo, vamos supor que você já queira formar um grupo e já tem lá os membros. E aí você olha lá, vamos numerar os grupos, como está lá no cronograma. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6. É assim que a gente vai designar os grupos. Então, vocês podem identificar o grupo de vocês por um número, desde que, obviamente, não repita... quer dizer, se você olhar lá, já tem um grupo, e esse grupo, o primeiro que foi formado, vai ser o grupo 1. Ou então, uma forma mais didática, deixa eu pensar melhor nisso, que aí eu coloco as instruções, porque eu gostaria que o grupo 1 e o grupo 2 e o grupo 3 e o 4 fossem grupos que escolhessem a temática da unidade 1 também. Então, não é informar o nome do seu grupo. Então, por exemplo, eu quero dizer o seguinte, nós somos o primeiro grupo a ser formado aqui, vamos nos chamar... Eu gostaria que houvesse uma correspondência com o cronograma, entenderam? Porque os grupos 1, 2, 3 e 4, eles devem apresentar um tema relacionado à unidade 1. E os grupos 7 e 8, um tema relacionado às unidades 2 e 3. Então, se você é o primeiro grupo a ser formado, mas tem interesse na unidade 3, então se nomeie grupo 7, entenderam? Para a gente manter essa correspondência com o cronograma, para evitar confusão. Mas eu vou instruir isso direitinho lá na pasta que eu abri, tá bom? Professora, poderia ser feito assim, de fazer uma postagem, por exemplo, unidade 1, tema relacionado à memória. E aí as pessoas vão botando os seus nomes. E aí é o máximo de 5 pessoas. Achei ótimo também. Isso com certeza resolve o problema muito mais simples. Obrigada pela sugestão. Eu vou abrir, então, uma planilha desse jeito. Eu até tinha falado que ia colocar no cabeçalho o tema, e aí mas o seu nome já vai estar listado, entendeu? Aí é marcar com X o tema que você tem interesse. Se houver, gente, como eu disse, muita procura por um tema em detrimento de outro, a gente vai ter que fazer um sorteio, entenderam? Mas eu espero que não, que a gente consiga resolver sem sorteio. Mas havendo essa possibilidade, aí a gente tem que fazer um sorteio, tá certo? Tá bom? Sim, professora. Certo, obrigado. Então é isso aí, pessoal. Então ainda tem aí algumas coisinhas para eu ajustar hoje, lá no Aprender, mas a gente vai alimentando aí, conversando. Quinta-feira a gente retorna às 10, tá bom? Ok. Ok. Obrigada aí, até quinta. Até mais, professora. Até Bom mais. dia. Até, professora. Tchau, tchau. Até quinta. Até quinta. Obrigado, professor.